Boa noite, Perfeito. pessoal. Estamos aqui de volta para falar de Australian Open, logo depois do primeiro Grand Slam do ano, e com duas pais que são craques, o Pedro do Raquete na Mão e o Luiz Stivel do Tênis Além do Óbvio, do @Além Tênis no Twitter, do Tênis Além do Óbvio, página aí muito legal que traz estatísticas, novidades do tênis, um outro ângulo do tênis, e o Pedro da página Raquete na Mão, que traz informações importantíssimas. E já entrando no clima de tênis, a Maria Rita entrou aqui e comentou: Djokovic, GOAT, Djokovic melhor de todos os tempos. Esse com certeza vai ser um assunto aqui da nossa conversa, né? Meus amigos, Maria, e também para o Pedro e para o Stivel, um bem-vindo para vocês. Vamos já compartilhando com os amigos aí o link para falar para a galera que o assunto agora é tênis e que a conversa esportiva segue em dose dupla hoje. Muito boa noite, então. Primeiro começando aqui com o Luiz Stivel. Luiz, você prefere Luiz, Stivel? Como é que você prefere aí ser chamado? Tanto faz, pode ser Luiz mesmo. Beleza. Boa noite, Luiz. E Boa noite. você, Pedro, tudo certo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo. Muito bacana, noite, gente. Pedro. E aí, Stivel, tudo bem? Você pediu Luiz, eu já falei Stivel, que eu tô acostumado. Então acho que pode ser por Stivel, que eu acho que é o padrão do pessoal, Stivel em qualquer lugar que eu vou. Então vamos de Stivel, hein? Vamos de Stivel. Bora. Rapaziada, acabou o Australian Open, aí, primeiro grande slam do ano, né? Djokovic venceu e igualou aí o Rafael Nadal, né? E a Maria Rita, ela já deu aqui essa provocada aí na galera que não gosta do Djokovic, e são muitos, né, que não gostam dele por diversos motivos. Então já vou começar com uma grande polêmica aqui. Djokovic é o melhor de todos os tempos? Como é que vocês veem isso aí? Quem quer começar? Vai, Pedro. Eu começo? Já me jogou no fogo aí. Então, eu acho que, bom, o melhor de todos os tempos, primeiro que todas as vezes que a gente entra nessa discussão, acho importante falar a diferença de melhor de todos os tempos e maior de todos os tempos. Acho a discussão de maior mais aberta e mais subjetiva. Sobre melhor de todos os tempos, acho difícil ir contra o Djokovic mesmo, porque, assim, acho que é o mais completo ali, mesmo se você falar ali do Big Three, né, Nadal, Federer. O Djokovic é mais completo, o Djokovic leva vantagem nos confrontos diretos, tem mais semanas como número 1, enfim, os números apontam para o Djokovic, e eu acho que, falando tecnicamente do jogo dele, é um jogo mais completo e acho que passa mais uma aura de imbatível do que talvez do Nadal e do Federer. Então, na discussão se ele é o melhor de todos os tempos, eu acho que é difícil ir contra o Djokovic nesse momento. Pode mandar bala aqui? Pode sim. Pode Então, sim. vamos lá. Aqui é que nem tênis, é um jogando pro outro. Bom, eu já acho que assim, essa discussão sobre o melhor da história, essas comparações com tenistas do passado, em geral, elas servem para desvalorizar o passado, né? Mas no caso de agora, do Djokovic, é uma coisa que está muito escancarada. Djokovic é o maior tenista da história e o Djokovic é o melhor tenista da história também. Porque, às vezes, os números, eles têm uma certa imposição hoje do debate numérico, né, da estatística. A questão é que a estatística do Djokovic, ela é estúpida, assim, ele explode todas as estatísticas, né? Ele já é o líder de títulos de Grand Slam junto com o Nadal, poderia ter mais se não fosse algumas coisas que ele fez aí. Tanto a escolha por não se vacinar, quanto um torneio no US Open que ele era muito favorito e que ele deu uma bolada no juiz e foi desclassificado. Ele poderia ter mais do que os 22.
Ele tem mais semanas como número 1 do mundo, ele tem 374 semanas como número 1 do mundo. E o segundo que mais tem é o Federer, com 310. Ou seja, ele está há um ano, assim, total, ele ficou mais de um ano a mais do que o Federer. Né? Ele é o único que tem pelo menos 2 títulos, dos grandes títulos do circuito, né? Os Grand Slams, Master 1000 e o ATP Finals. Isso é um absurdo, esse número é absurdo. Esse dado é absurdo, mostra o tanto que ele é versátil. E essa versatilidade é fruto de que ele também é o melhor tenista da história, porque ele é o cara que se aproxima da perfeição no jogo. O jogo dele não é esteticamente bonito quanto é o do Federer, a sua forma como é o do Nadal, de outros tenistas, tantos. Não é um jogo tão bonito, tão vistoso, mas é um jogo que se aproxima da perfeição, porque ele faz tudo na quadra. Ele ataca bem, ele se defende bem, ele tem todos os golpes, ele saca bem, ele é o melhor devolvedor da história, ele é taticamente brilhante, ele consegue se adaptar a todos os adversários, todos, não à toa ele ganha de todos, né? Então, eu acho que essa discussão ela está ficando sem sentido já, né? Eu postei no Twitter ontem, né? No @AlenTênis, que é uma verdade difícil de engolir, que ele é o melhor da história, né? Porque ele é um cara controverso e o Federer e o Nadal são muito carismáticos, né? Então a gente não engole isso bem, a maioria das pessoas, assim, uma boa parte das pessoas, mas ele é incontestavelmente o melhor e o maior da história, ele vai continuar ganhando, ele vai explodir ainda mais os números, né? Boa noite, Brenda. Desculpa, Betina. Boa noite, Betina. Muito bem-vinda. Já segue aqui a gente fala de todos os esportes, a gente está sempre aqui correndo atrás, falar de tênis. E a Maria Rita está botando lenha aqui na fogueira, ela está dando alguns argumentos para vocês debaterem aqui, ó, que o Djokovic tem a melhor devolução do circuito, que de 2011 para cá ele ganhou 21 Grand Slams e que é o mais sólido em todos os pisos, o mais completo. É por aí mesmo, Pedro? Só deixa eu falar um negócio dos 21 grandes lá rapidinho. Ele jogou 46 e ganhou 21. Ele tem 22, o outro foi em 2008. De 46, ele ganhou 21, foi finalista em 9. Então você vê o quanto que é absurdo o que ele fez desde 2021. É quase 50% de título e mais 50% de finais, né? Não, é absurdo. Assim, tudo que o Estival falou é verdade. Eu só disse em relação ao mar da história ter aí uma subjetividade, porque aí é uma opinião pessoal, acho que é muito o negócio do maior, eu acho que vai muito também, às vezes o cara que você acompanhou quando você começou a acompanhar tênis por causa de um jogador X, e aí para você esse cara é o maior da história. E aí eu não tô nem falando de uma disputa Nadal, Djokovic, Federer, eu tô falando, por exemplo, eu entendo se alguém disser que para essa pessoa, o Guga é o maior da história, porque ele começou a acompanhar o tênis. Então, o Steve já levantou, porque começou a acompanhar por causa do Guga, ou por alguma questão ali puramente subjetiva. Mas é óbvio que se você for colocar os números dentro dos seus argumentos, fica muito difícil de ir contra o Djokovic. E sobre o que a Maria Rita tinha colocado ali da devolução, acho que não é nem do circuito atual, acho que a gente fala de melhor devolução da história para o Djokovic, acho que quase como um consenso, embora também a gente tenha que olhar, como o Estival falou, que a gente tende a olhar muito para o esporte de hoje, né? Porque a gente tem registro de tudo que o Djokovic fez na carreira, tudo que o Nadal fez na carreira, e os tenistas da década de 60, 70, você tem ali alguns fragmentos, né? Então, é claro que a gente sempre tem que colocar esse ponto de que é muito mais fácil acompanhar hoje, que é uma coisa que a gente viu muito também em discussão no futebol, com a Copa, com o Messi e tal, Messi, Pelé e tudo mais. Você tem que respeitar os tempos antigos e entender que o que um Rod Laver fez, por exemplo, na época dele é um negócio absurdo também, e que se ele não tivesse deixado de jogar uma série de slams por conta de profissionalismo ou amadorismo e tal, talvez ele tivesse 20 slams também, ou mais até, né? Então, como a Margaret Court tem no feminino, por exemplo. Então, a discussão ela é longa e você tem vários caminhos para levar.
Mas quanto a tudo que a Maria Rita falou, eu concordo. É a melhor devolução, é o mais sólido, é o cara que ganha o Wimbledon como se nada nos últimos anos. A verdade é que a gente ficou muito marcado o Wimbledon com o Federer, por exemplo, pelo período de domínio do Federer por lá. Mas se o Djokovic ganhar esse ano ali, ele já iguala o número de títulos, ou fica um atrás. Agora ele tem 7, né? Ele iguala esse ano, né? Fica 8-8. Né? Então, assim, mesmo o território que a gente tendia a ligar mais ao Federer, o Djokovic pode passar nos números, né? Que é uma coisa que só não vai acontecer em Roland Garros, porque o Nadal também com 14 é um negócio absurdo. Aí Mas ele é o rei, né? Aí ele é o rei. é o rei, e a gente tinha também essa impressão do Federer em Wimbledon um pouco, de o Federer ser o dono de Wimbledon, mas o Djokovic pode igualar esse ano, e passar ano que vem não é nada impossível. Então, realmente é muito difícil ir contra. Ó, a galera tá falando muito do Federer aqui. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no assunto Federer. Tem muita pergunta aqui, muito comentário sobre o Federer no chat. O Felipe Sobreira, Estival, tá te perguntando aqui. Na verdade, ele tá dando mais uma alfinetada mesmo. Ele tá falando o seguinte: ele quer saber se o Felipe Menigeni vai repetir o papelão do tio que afundava o Brasil na Davis, na Copa Davis, em jogos decisivos. O papel do tio, no caso, de ídolos falou, né? Eu acho que são jogadores de níveis muito diferentes, assim, né? O Meligeni foi um cara que foi top 100 10 anos, apesar dele fazer um bom marketing pessoal, parece que ele é maior do que ele foi, mas ele foi um grande jogador. O Felipe é um cara que ainda está no top 200, caminhando. Eu acho que ele não vai repetir nem os bons, nem os maus feitos do tio na Davis, que são desproporcionais com o que os dois tenistas são, né? Agora eu queria tocar um pouco no assunto do Federer. Federer é muito mais encantador de assistir do que o Djokovic. Um amigo meu, ele disse que ele não gosta tanto de tênis, mas ele parava para ver o Federer, né? O Federer transcendeu um pouco o tênis, de fato. Só que ele não é melhor que o Djokovic. Tanto que o Federer nunca ganhou do Nadal no Saibro, que é o território do Nadal, né? Mas o Djokovic ganhou do Nadal no Saibro, que é o território do Nadal, 2 vezes, não só uma, e ganhou do Federer na grama. Ele ganhou 3 finais e perdeu uma do Federer na grama, em Wimbledon. E é a dominante na quadra rápida. Então eu acho que assim, esse debate, esse debate daqui 5, 6 anos ele não vai existir mais. Essa que é a verdade. Assim. Agora ele ainda tem um pouco de abertura para o debate. Daqui a 5, 6 anos não vai ter o porquê debater mais. Né? Eu, particularmente, acho que, para mim, é um anticlímax o Djokovic ser o maior da história, porque dos 3, ele é o que é menos encantador e ele é muito controverso, ele tem atitudes muito controversas fora da quadra. Né? Ele organizou um torneio no meio da pandemia que espalhou Covid para a Sérvia inteira. Né? Ele foi num jogo de basquete sabendo que testou positivo. Ele sentou com um ditador bósnio para jantar. Enfim, ele compartilha teorias totalmente perniciosas publicamente, em entrevista, etc. Mas isso é uma coisa, Djokovic jogador é outra. Né? Então, e também é um anticlímax porque ele não joga tão bonito quanto o Federer. Muita gente fala isso também, e eu concordo. Mas quando você coloca ali na linha, não tem o que falar. Né? Ele joga muito tênis, ele ganhou, ele vem ganhando. Ele passou pela geração mais velha que ele, vencendo. Ele atropelou, ele começou atrás da geração dele, Federer, Nadal, e depois sobrepujou os caras. E agora ele está sobrepujando uma nova geração. Então, assim, o que ele fez é um negócio muito absurdo. Muito, completamente absurdo, que não tem paralelo na história do tênis, né? Ele vai terminar com 26, 27 grandes lances, com 400 e tantas semanas como número 1 do mundo, com 8, 9 temporadas terminadas como número 1 do mundo. Ele vai explodir os números, né? Mas eu acho que esse debate é isso, assim. Ele existe agora, mas daqui a pouco ele já não existe mais.
Ó, o Rafael Neto, ele tá te dando uma provocada aqui, viu, Chivo? Primeiro ele falou que se não fosse a existência do Federer, o Djokovic seria o melhor de todos os tempos. Fato. E depois ele comentou aqui, ó, socorram o Estivo, ele está fora de si. Tô falando aqui que você está fora de si aqui nos seus Esse aí comentários. Meus amigos, falando sobre... Oi? Esse é um amigão meu, o Cabelo. Já fica um abraço para ele e para Bianca, esposa dele, que fica brava comigo porque eu mando um abraço para o Rafael e não mando para ela. E aproveitando aqui que a Maria Rita está falando aqui que Novak pode ser maior do ATP Finals também, e que a final de Wimbledon 2019 mostrou algumas verdades, né? Quando o Djokovic ganhou do Federer, né? Na grama. Muito legal, gente. Muito obrigado aí a todo mundo que está assistindo. Não deixem de se inscrever aqui na Conversa Esportiva. A gente estava, antes de começar a live, a 3 inscrições de bater 600. Eu não sei se a gente já bateu, mas espero que a gente tenha batido 600 agora durante aqui a nossa live. Uma perguntinha aqui para os dois, tá? A gente está falando muito do Big Three, né? Mas é uma era que está chegando ao fim, né? O Federer já se aposentou, o Nadal, a gente viu aí que passou por problemas físicos, e o Djokovic já tem aí seus 35 anos, e apesar de estar aí vencendo o número 1 do mundo, também a gente sabe que vai acabar uma hora, daqui a pouco, não vai demorar muito. E essa nova geração aí de tenistas, o que vocês pensam? Qual que vai ser o grande nome do tênis? Se vai ser o Tsitsipas, né, que chegou em mais uma final, mas ele que tem mais derrotas que vitórias em finais. O que vocês pensam aí sobre a nova geração do tênis que está chegando? É um bom debate, porque assim, acho que primeiro a gente tem que tentar tirar um pouco o olho de comparar qualquer um dessa nova geração com Federer, Nadal e Djokovic, né? Porque se a gente for já partir do pressuposto de que se nenhum desses jovens ganharem 20 grandes slams, eles são um fracasso, a gente vai estar colocando uma pressão e vai estar quase que jogando tênis aos leões, porque ninguém, quer dizer, não falar ninguém, mas muito provavelmente ninguém vai chegar aí nos números que os 3 chegaram. Mas acho que também é importante a gente entender que essa geração ali, falando do Tsitsipas, tem ali mais ou menos a mesma idade, né? Zverev, Medvedev, é uma geração que de fato não conseguiu bater de frente com os 3, ou com os 2 mais, porque o Federer ainda nesses últimos anos já está mais fora do que dentro do circuito, mesmo antes de se aposentar oficialmente. E não conseguiram, assim, com exceção da final do US Open que o Medvedev ganhou do Djokovic, e que era um contexto muito específico de uma pressão no Djokovic para ganhar os 4 slams no mesmo ano e tudo mais, eles não conseguiram e não dão pinta de que vão conseguir. E aí, quando o Nadal parar, quando o Djokovic parar, talvez eles ganhem alguns títulos, mas já sendo pressionados por uma geração seguinte, uma nova geração, né? Que é a do Alcaraz, a do Rune, o Sinner também, o próprio Auger-Aliassime, que talvez seja a geração que vai aproveitar mais a saída do Big Three. Talvez vai ser uma geração de números e de resultados mais expressivos. O Alcaraz já foi número 1, me parece ser talvez, junto com o Rune, até que são os dois ali do mesmo ano, os candidatos principais a talvez ter ali uma rivalidade no topo, mas é muito difícil nesse momento cravar qualquer coisa para um deles, porque a gente ainda está com o Djokovic aí ganhando slam, e são muito jovens, né? São muito garotos. Mesmo com o Alcaraz já tendo chegado no número 1, ele tem muito para melhorar no jogo dele. O Rune também e todos os outros. Então assim, eu não acho que o tênis está acabado, como alguns acham, quando o Djokovic e Nadal pararem, mas eu acho que a gente vai ter que mudar o foco de visão em relação a, por exemplo, achar que alguém vai fazer o que os 3 fizeram, porque é muito fora da curva o que eles fizeram.
mas eles fizeram na mesma geração, o que é um negócio bizarro. Tava tagarelando aqui sem estar com o microfone ligado, perdão. Eu acho que o debate da nova geração é muito fácil também. O melhor da nova geração já está aí, chama-se João Fonseca, que é um menino brasileiro de 16 anos, que é um cracaço. Brincadeiras à parte, esse moleque é bom mesmo. Esse moleque é muito bom mesmo. É a melhor, assim, é difícil falar isso e todo mundo fica cheio de dedos para falar. Mas ele é o tenista com maior potencial que surgiu no Brasil desde o Guga, com alguma distância para os demais. Se ele vai vingar ou não, é outra coisa. Mas, você quer falar alguma coisa, Inclusive, Pedro? não, é só falar disso aí que você falou. E sem dedos, o Bruno Soares foi no Bola da Vez da ESPN e falou que o João Fonseca é o melhor menino que ele viu o brasileiro aparecer. É o que joga melhor que ele viu com 15, 16 anos ali, que é a idade do João. Ele falou, nenhum outro menino de 15, 16 anos eu vi nesse nível. E ó, o Bruno não viu o Guga aos 15, 16, obviamente, porque ele é mais ou menos mais novo ali e tal. Mas acho que corrobora um cara que tá dentro do tênis ali e que corrobora o que você tá falando agora. E ele já é visto, assim, ele já é notado pelos caras de fora, né? Mas eu vou voltar um pouco nessa novíssima geração do tênis, para depois voltar no João, porque o raciocínio sobre o João, inclusive, passa por esses caras, né? Eu acho que tem uma nova geração que é encabeçada pelo Alcaraz e pelo Holger Rune, que ela joga um tipo novo de tênis. Não que ele traga muitas inovações, mas ele traz sim inovações, mas em cima do que já estava colocado, né? Que é um tênis que eu chamaria de tênis total, né? Fazendo referência lá ao time do Mitchells da Holanda, né? São caras que jogam na quadra inteira da mesma forma, que contra-atacam, atacam e se defendem da mesma forma, porque é um tênis que ele parte primeiro da imposição física e depois para os outros elementos do jogo. E eles fazem uma coisa que é diferente um pouco de todas as outras gerações. Eles são formados buscando serem jogadores completos a qualquer custo, né? Terem todos os elementos do jogo. E diferente do que que vinha até agora, que era o tenista era formado para maximizar o seu potencial natural, né? Então o moleque era alto e tinha um potencial para ter um saque devastador, então um saque, vai jogar esse um saque. Ele é muito rápido, naturalmente, então vamos maximizar isso. Ele tem uma direita devastadora. Esses caras novos não. Eles buscam a serem alinhados em todos os elementos, né? Você vê o Holger Rune e o Carlos Alcaraz é muito isso. Eles têm suas individualidades, mas o que diferencia eles dos outros é porque eles fazem absolutamente tudo. Eles são fisicamente fortes, muito rápidos, se defendem bem, atacam bem, sacam bem, devolvem bem, eles fazem tudo, né? E nisso, o Sinner é um pouco abaixo desse pessoal. Um abraço aí para o Daniel, que é seguidor nosso lá, Daniel Steinhor. O Sinner joga um pouco desse tênis, mas ele não é tão completo quanto esses caras. O Félix Aliassime se aproxima, mas falta para ele esquerda e falta uma cuca melhor, cabecinha melhor. E eu vejo mais se aproximando desses dois um chinês chamado Jung Sheng Shang, que é Jerry Chang, o apelido dele, que era treinado por um sul-americano, Marcelo Rios, que ele joga o mesmo tênis, os mesmos estilos de tênis do Carlos Alcaraz e do Holger Rune. Ele é canhoto, né, um diferencial dele, e tem todos os golpes, muito rápido e muito forte. E é por isso que eu tenho muita esperança no João Fonseca, porque o João joga esse tênis, né? Eu não estou comparando ele com esses caras, né? Não dá para comparar. Mas a forma dele jogar é a forma como que esses caras jogam tênis. O João é completo. Ele ainda é um diamante bruto, né? Ele ainda tem 16 anos, mas ele faz tudo na quadra. Ele saca bem, ele defende bem, ele ataca muito bem, ele busca ir à rede. Ele ainda não é tão bom na rede, mas ele se força o tempo inteiro a ir para a rede, né? Tanto que no jogo que ele perdeu,
Daniel aí. Pois é. Tá fazendo uma referência aí, não dá para Tá te explicar. provocando aí. Mas o Fonseca, ele se força aí para a rede, né? Tanto que nesse jogo que ele estava perdendo, que ele perdeu no Australian Open, ele perde o jogo porque ele estava 7-6, 6-6, estava no tie-break do segundo set, no 5-5 ele erra um voleio, que ele faz um saque e voleio, né? Ele erra um voleio fácil, mas ele estava na rede para volear. Ele está se formando para ser esse tipo de tenista. E já fez umas coisas interessantes no profissional. Já ganhou de 2 argentinos, 200 e pouco do mundo, né? Já ganhou de quase toda a nova geração brasileira, que é um pouco mais velha que ele. Então, assim, eu tenho muito. O Caio Rezende, ele tá. A gente não bloqueia ele aí, todo mundo que discorda. A gente bloqueia, a gente tem um critério para bloquear, né? Mas a gente vai desbloquear o Caio, pode deixar. Mas, aí, enfim, Caio. eu queria um pouco ouvir a opinião do Pedro, porque o Pedro ele é um pouco mais. Ele é um pouco mais, assim, pé no chão que a gente. Eu queria ouvir o que ele tem para falar sobre o João. Pô, Pedro. Não, Só botar um bom, elementozinho aqui do claro. público, rapidinho só, que a galera tá comentando o seguinte, o Gustavo acho que fez um comentário pertinente, que ele fala que os atletas de hoje só estão se desenvolvendo em todos os elementos porque 20 anos atrás surgiram Federer, Nadal e Djokovic e impuseram essa necessidade. Que se não fosse o Federer, não teria chegado aí a esse ponto que a gente está hoje, né? Pedro? Isso é possível, mas eu acho que isso faz parte da evolução de qualquer esporte, né? Acho que isso aí é assim que funciona. Aparece um gênio ali, ou 2, 3 gênios no caso dessa geração, e vão colocando novos desafios pro esporte. Na verdade, o próprio Djokovic se desenvolve de uma forma para batalhar com Federer e Nadal que tinham aparecido antes. Talvez se não tivessem Federer e Nadal jogado a barra lá em cima, o próprio Djokovic não fosse tão bom. Acho que isso aí é a evolução do esporte, e é por isso que é tão bom que a gente tenha caras desse nível que forcem as gerações seguintes a chegarem a serem melhores que eles, ou pelo menos a evoluírem o máximo possível. Acho que isso aí é uma questão do esporte, e a gente vive uma era em que cada vez mais você vai ter ciência no esporte, né? Você tem trabalho de análise, de scout, de muita coisa que é colocado para um tenista, no caso, né, do que a gente está falando, e aí ele tem que, a partir de tudo isso, e até por isso, hoje em dia, é quase impossível você se tornar um tenista de topo se você não tiver toda uma equipe ali de multidisciplinar, né? Não é mais só o técnico e o preparador físico, é um cara que te ajude a saber, o Craig O'Shaughnessy lá, que eu nem sei falar o nome dele direito, que é um cara que é uma enciclopédia de analisar números e transformar jogadores que trabalham com ele em jogadores melhores a partir disso, enfim. Mas sobre o João Fonseca, e já que o Stival colocou aí a barra minha mais lá embaixo, falando que eu sou mais pé no chão, de fato, a gente no Raquete na Mão tem um pouco essa característica, né, de ser um pouco menos empolgado, mas eu acho que é justo dizer que o João empolga bastante. É o melhor juvenil brasileiro que a gente viu aí nesses últimos anos. E olha que a gente teve bons jogadores juvenis. A gente teve um Orlando Luz, que foi número 1 do mundo. A gente teve Thiago Wilde ganhando Grand Slam Júnior. O próprio Thiago Fernandes ganhou Grand Slam Júnior. E vários outros chegaram ali no top 10, pelo menos, enfim. Mas o João é melhor. E acho que muito por isso que o Stival falou. Você percebe que ele está jogando ali no juvenil, mas com uma cabeça do que, assim, é isso aqui que eu vou ter que fazer para chegar no profissional. Eu estou num 5-5 do tie-break, mas eu posso errar na rede, porque eu não sou tão bom ainda, mas eu preciso ir para a rede, porque no profissional eu vou ser exigido de ir para a rede. Então, mesmo que eu erre, mas eu estava lá, eu fiz uma jogada profissional, entre aspas, que é muito melhor do que pegar algum outro jogador que se preocupe, por exemplo, em ser número 1 do mundo juvenil e fique lá atrás devolvendo bola e esperando o adversário errar. Porque aí esse cara vai chegar no profissional e os profissionais não vão errar tanto quanto os juvenis erravam, vão jogar bolas mais pesadas que ele não vai conseguir pegar,
ele vai se desgastar fisicamente, ele não vai se desenvolver tecnicamente, vai ficar para trás. E o brasileiro que não toma cuidado, ele cai nesse erro por conta também de uma formação mais ligada ao saibro, que é um piso mais lento. Então, que às vezes você consegue ter resultados melhores sendo mais defensivo, ficando mais atrás. Então, com o que o Estival falou, eu concordo plenamente sobre o João, acho que ele está sendo muito bem formado, acho que está fazendo um trabalho incrível, e agora é questão de lapidar o natural de qualquer garoto de 16 anos, que é melhorar nos golpes, melhorar tudo, mas eu acho que ele tem um caminho muito promissor, e se nada sair muito ali do trilho, ele tende a ser, talvez nem daqui tanto tempo assim, um dos principais jogadores já do Brasil, para já jogar Davis aí, para falar sobre o Brasil vai disputar Davis agora nesse fim de semana, e teve um comentário lá sobre o Felipe Meligeni. Eu acho que talvez não demore tanto tempo para o João Fonseca ser um jogador melhor que o Felipe Meligeni, por exemplo, que é o número 2 do Brasil no ranking. Então, realmente, acho que o João é muito promissor, é para ficar muito de olho mesmo. E o Rafael comentou aqui que acha que o Alcaraz vai nadar de braçada quando o Djokovic e Nadal pararem. O que vocês pensam aí sobre os tenistas que hoje já estão mais no top aí do circuito, né? Alguém falou que a imposição de hoje se jogar um tênis completo, total, é fruto do Federer, Nadal, Djokovic. É perfeito, é a colocação, é isso mesmo. Essa geração ela é moldada a partir desses três. Mas principalmente ela é moldada a partir do Nadal e do Djokovic. Porque o Federer joga um tênis que não tem como copiar, um tênis muito autoral. Né? Você não ensina o cara a jogar igual o Federer. Né? Você fazer isso com o moleque, às vezes você vai estragar o moleque, ele não vai jogar nada, porque o Federer joga de uma maneira que não é simples jogar igual ele joga. Né? Jogar em cima da linha, pegando tudo na subida. Absurdo. O Federer é um absurdo jogando, a forma como ele joga é absurda. Mas o Nadal e o Djokovic são modelos que é possível você ensinar a partir deles. Né? E esses moleques são formados a partir disso, né? O Alcaraz, ele tem umas coisas a mais que são do Federer, que ele mesmo fala, né? Curtinho, o drop shot, né? Subir da rede, a variação, né? Mas isso aí é um plus no jogo dele, é um a mais. Né? Não é a base do jogo, como é no caso do Federer, né? Que a base do jogo do Federer é a agressividade combinada com uma sensibilidade, um toque, uma variação completamente inimagináveis. Essa molecada é formada a partir disso. E tem uma outra coisa, eles não vão sentir o peso de serem os herdeiros do Big Three, porque pesou muito nas costas da geração que vieram em seguida terem que suceder os caras e não darem conta de ganhar do Djokovic, do Nadal e do Federer. Eles simplesmente não conseguiram ganhar desses caras. Porque eles não tinham tênis suficiente também. Mas também porque a pressão era muito grande e eles pegaram os caras no auge supremo. Essa geração do Alcaraz, do Holger Rune, do Fonseca, do Chang, vai pegar um terreno mais limpo. Tem o Djokovic, ainda no auge, o Djokovic está no auge, mas cada vez jogando menos torneios, né? E cada vez mais velho e sem Nadal e Federer na área, né? O Nadal ainda está jogando, deve talvez não dá para saber, não dá para aposentar ele, todo mundo já aposentou ele várias vezes, mas ele já está bem no fim da carreira. Ele não consegue jogar regularmente mais do que ele jogava antes, né? Então essa galera vai pegar um terreno mais limpo. Essa galera é melhor do que a geração anterior a eles e vai pegar um terreno mais limpo. O Rafael Cabelo falou que o Alcaraz vai nadar de braçada. É possível. Né? Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Holger Rune vai rivalizar com ele. Pelo menos o Holger Rune. Mas é possível que ele nade de braçada. O cara já chegou em número 1 do mundo, né? Com 19 anos, e joga um tênis espetacular. Mas eu achava que ele ia nadar de braçada porque eu não via ninguém substituindo. Né? Mas as coisas, o cenário mudou um pouco, né? Em um ano, assim. O Holger Rune, dinamarquês, da mesma idade do Alcaraz, está no top 10 já. E ele é o único cara que venceu o Djokovic. O Daniel falou isso aí.
no chat. É o único cara que venceu o Djokovic nessa sequência atual dele. Não fosse o Holger Rune, o Djokovic teria a sequência mais longa de vitórias da carreira dele. Olha só que coisa louca. Renato, a gente ia perguntar aqui sobre os tenistas. Você ia perguntar sobre a próxima geração, você ia falar sobre o João Fonseca, né? Mas acho que eles já acabaram respondendo bastante dessa sua pergunta, né? Exatamente, já respondeu tudo sobre o João aí, que é a promessa do tênis brasileiro. E a galera tá perguntando, Renato, da Bia Haddad, aqui eu até perdi agora o comentário, aqui foi da Maria Rita, se é superestimada. Então, o que vocês acham aí, falando um pouquinho sobre o tênis feminino, né? Sobre a Bia Haddad e outros brasileiros também, né? Que possam dar alegria aí pro Brasil no tênis. Bom, sobre a Bia, eu não acho que ela é superestimada, tá? Mas eu acho que, assim, geralmente a gente tende a se empolgar muito, porque a gente não vê um tenista brasileiro aí toda hora surgindo e ganhando WTAs como a Bia ganhou ano passado. Então, assim, eu acho que para muita gente, quando ela consegue ganhar aqueles 2 títulos na grama, acho que muita gente também e a gente também, tá? Não que seja, não, a gente sabia a verdade. A gente se empolgou, assim, porque, cara, principalmente o tênis feminino brasileiro, o tênis masculino vive uma fase ruim, em simples, né? E não tem também, nossa, não é uma superpotência. Mas o tênis feminino, historicamente, tem ainda menos meninas que jogam e que se destacam. Então, quando a Bia surgiu faz tempo, mas quando ela ganha os WTAs, chega no top 20, e a gente começa a ver uma brasileira que chega para um Grand Slam, pensando realisticamente em fazer uma campanha longa, em chegar ali pelo menos numa segunda semana, a gente se empolgou. E não acho que tenha sido errado se empolgar também, porque a gente também não é obrigado ao tempo inteiro ser nem a mais nem a menos. A gente tem que olhar para o que a Bia fez naquelas semanas e analisar. Ela jogou muito naquelas semanas. Então eu não acho que ela é superestimada, mas eu acho que ela tem coisas ainda a melhorar, e principalmente falando aí sobre esses últimos meses, uma coisa que ela falhou, e que ela mesma admite que falhou, se você pegar frases da Bia, ela admite isso, ela não soube lidar com a pressão em um Grand Slam, por exemplo. Ela teve 3 Grand Slams aí desde os títulos, o Wimbledon e o US Open ano passado e agora o Australian Open, e não foi bem nenhum em simples, né? Ela jogou, e não foi bem, não estamos nem só falando de resultado, estamos falando de desempenho. Ela não jogou bem. Então, fica evidente que quando chegou no maior torneio possível, que são os slams, ela acabou falhando mesmo, e falhou mentalmente, o que levou a não jogar tão bem, a falhar tecnicamente, enfim. Então, acho que a Bia tem pontos a melhorar. Acho que talvez ela realmente não esteja no primeiro patamar do tênis mundial, falar que ela deveria ser top 5 ou coisa do tipo, mas ela joga muito bem, ela tá com uma mentalidade de... isso aí que o Rafael Neto falou, assim, acho que ela vem aprendendo, vem melhorando, e principalmente vem entendendo que não dá para ficar com aquele discurso de perdi, mas tudo bem. Acho que ela é uma jogadora que vem quebrando um pouco isso que a gente tem também um pouco aqui no tênis brasileiro, é sempre jogar a culpa no fato de ser longe da Europa, longe dos grandes centros, então é muito difícil chegar, e tudo isso é verdade, mas também não dá para se acomodar nesse discurso do quase de um vitimismo, é muito difícil, então eu também vou fazer o básico aqui, se não der, por culpa do contexto. A Bia, eu acho que não cai nessa, e por isso ela conseguiu dar um salto. Agora, ela tem coisas a melhorar, isso é evidente. Matheus, mas a gente teve vitória brasileira nesse Australian Open, né? A gente teve motivos para comemorar. Isso. E já que estão falando dos tenistas brasileiros, né? O Luiz falou do João, a Mois falou da Bia. Queria saber do Pedro e do Luiz, como vocês reagiram à vitória da Luísa Stefani e do Rafael Matos nas duplas do Australian Open, e o que podemos esperar também desses 2 tenistas brasileiros, né? Que tem potencial, tá mais um futuro brilhante. Como
vocês enxergam esses dois para o futuro? Boa. Queria dar uma comentada rápida sobre a Biadade. Eu acho que ela é mais Claro. subestimada do que superestimada. Né? Eu acho que ela é subestimada, assim. Um pouco porque ela demorou a chegar onde ela está, e ela já deveria estar onde ela está há muito tempo, e não chegou lá por percalços da vida. Né? Ela já é uma jogadora que era para ela ser top 20 pelo menos há uns 3, 4 anos. E como o Rafael falou, ela bateu o número 1 do mundo, a Iga no auge. Ela foi a primeira a bater na Iga, na quadra rápida, depois de uma sequência estúpida da Iga nessa quadra, nesse tipo de quadra, né? É que eu acho que ela vai demorar um pouco a se assentar nesse nível que ela está, né? E ela não vai ter picos como ela teve na grama toda hora, né? Também precisa ficar claro isso. Para ela, isso já deve ser até claro, mas precisa ficar claro para as pessoas também. Se ela jogasse naquele nível todas as semanas, ela ia ser o número 1 do mundo, né? Mas é quase impossível jogar daquela forma todas as semanas, a não ser que você seja o Djokovic, Nadal, ou Federer ou a Serena Williams. Só esses 4 conseguiram fazer isso. Por isso que eles são esses 4. Agora, o título da dupla mista foi uma coisa muito massa, porque a Luísa Stefani e o Rafael Matos já estavam em ascensão, e a Luísa Stefani já teria ganhado seu Grand Slam em duplas femininas se não tivesse machucado. Inclusive, ela teria provavelmente ganhado o torneio no qual ela machucou. Né? Que ela estava 6-6 no tie-break, virando o jogo contra 2 meninas, né, de 17, 18 anos, que é a Coco Gauff e a McNary, que foi a que deixou ela na mão no Australia Open agora, né, que desistiu de última hora, ela não jogou a dupla feminina. Então foi um título muito bom para a Luísa por conta disso. O Rafael Matos também é um cara que está subindo muito na dupla, que joga um tênis muito bonito, muito vistoso, e que tem potencial para ser pelo menos top 5 na dupla masculina, né? Que é um circuito meio estranho, tal, e que o Rafael destoa dos outros caras. Ele é melhor do que a média dos outros caras, por isso eu aposto muito nele brigando no topo. E o mais interessante, né? É porque surgiu assim uma dupla que pode ser uma das equipes olímpicas mais vitoriosas da história, porque eles vão entrar em pelo menos 3 ou 4 próximas Olimpíadas lutando pelo ouro. Não tem, no circuito atual, nenhuma dupla mista formada por jogadores de mesma nacionalidade que jogam constantemente. O Rafael e a Luísa vão jogar todos os grandes lances. Então eles vão chegar tinindo nas Olimpíadas. E isso pode elevar muito o nível do tênis aqui no Brasil em questão de visibilidade, né? Uma medalha olímpica, todo mundo está muito de olho nisso, né? E eu acho que não vai ser. Eles têm condição de entrar não para ganhar o bronze de forma surpreendente, como aconteceu com a Luísa e com a Laura. Que foi uma coisa que todo mundo ficou em choque. Porque foi chocante aquilo. Foi uma loucura, né? É nível Roland Garros. Não, quase esse nível de surpresa, né? O Roland Garros do Guga de 97, que lá não existe, que lá é um delírio coletivo que a gente tem. Aquilo nunca existiu. Não faz sentido, lógico, aquilo. Né? Mas a medalha. Não faz nenhum. Outro dia a gente pode conversar sobre isso. Mas a medalha das meninas foi um pouco isso, né? Agora, o Rafael Matos e a Luísa Stefani vão entrar como favoritos ao ouro. Eles vão chegar nas Olimpíadas como um dos favoritos ao ouro. Né? E não vai ser em uma Olimpíada só. Um tem 25, o outro tem 27. Né? Eles são novos. Como o Gus falou aí, estava cheirando que ia acontecer alguma coisa depois da participação deles na United Cup, da Luísa e do Rafael. Porque, além deles serem bons jogadores individualmente, o estilo deles encaixa muito. Né? Enfim, eu acho que o mais interessante é que pode surgir uma equipe olímpica muito vitoriosa, né? O que vai ser um negócio muito, muito massa, se vier a acontecer. E eu acho que tem todas as chances do mundo para acontecer. Não, também acho, assim, e sobre o que o Gus falou ali, acho que é isso, assim, quando eles jogam daquele nível, da forma como jogaram na United Cup, acho que tanto que a primeira impressão de todo mundo
quando vai sair a chave de mistas, para a gente ter certeza que eles realmente vão jogar juntos. Já era a tendência que jogassem, mas assim, a mistas, né, só para explicar assim, não tem uma lista prévia como as outras chaves. Então a gente descobre quem vai jogar junto ali meio que na hora que o torneio começa. A não sei que o próprio tenista anuncie antes, na hora ali saiu a chave, você vai olhando um por um quais são as duplas que vão jogar. Até porque a gente não tem um ranking de duplas mistas, né? Mas já era, assim, esperado que eles tinham chance de fazer uma boa campanha. E boa campanha era brigar entre as duplas para ser campeão. E acho que é o que o Stivel falou, é uma dupla que encaixa, porque a Luísa, ela gosta, assim, o que a Luísa joga na saque e rede da Luísa é um negócio absurdo, e o Matos consegue ter uma solidez de fundo, que é o que falta um pouco para o jogo da Luísa, até por isso que em simples ela ainda talvez não tenha conseguido dar um salto, embora também não tenha jogado tanto nos últimos anos, mas e o Matos ele consegue segurar as trocas de fundo. Pode faltar um pouco de força para o winner, para matar o ponto, mas ele tem angulação, ele tem regularidade e ele consegue ir bem na rede também. Ele é um jogador de bom voleio, de bom smash. Então é uma dupla que encaixa perfeitamente. E mais do que isso, assim, são dois jogadores ainda jovens. Então é dupla para 15 anos, talvez, porque daqui a 15 anos eles vão estar chegando perto dos 40. Na dupla, hoje, a gente tem vários caras de 40 anos jogando. No masculino, a final foi contra o Bopana, por exemplo, que tem 42. Então, assim, o Matos é duplista para 15 anos e a Luísa também. Então, a gente tem aí pelo menos umas 3 Olimpíadas e em 2036, que seria a quarta, eles vão estar ali na casa dos 40. Então, acho que de fato é para se empolgar com essa chance, assim como é para se empolgar, acho eu, com chance de medalha em dupla feminina também, uma dupla Bi e Luísa, por exemplo, sem querer desmerecer a Laura, que ganhou a medalha com a Luísa agora, mas talvez a Laura nem dispute outra Olimpíada, vai depender de ranking, enfim. Bia e Luísa acho que também é uma dupla para ganhar medalha em Olimpíada aí, para disputar. Então o Brasil pode chegar num ponto de sair de nunca ter ganhado uma medalha no tênis para ganhar em 3, 4 Olimpíadas seguidas, porque já ganhou em Tóquio e pode ganhar nas próximas também. Então, e como acho que foi o Álvaro que falou, né? Olimpíada traz uma visibilidade que a gente não espera, né? Que a gente não vê no tênis como um todo, assim. O tênis não é o primeiro esporte do Brasil, mesmo se a gente tirar o futebol. Então, ganhar medalha olímpica assim, faz muita diferença. Fez para a Luísa e para a Laura o que elas conseguiram de patrocínio, de entrevista depois da medalha. Acho que elas nunca tinham tido em toda a carreira delas, em anos de carreira. Então, é muito legal de ver essas chances. O Brasil, nesses últimos anos, tem se firmado como um país forte nas duplas, né? Isso começa ali, nesses últimos tempos, com Bruno Soares e Marcelo Melo, para não voltar mais, né? A gente teve outros bons duplistas, mas para ficar nesse século, Marcelo Melo, Bruno, e agora a Luísa, o Rafa e outros que vão vir, porque acho que tem outros que talvez saiam de simples, foquem na dupla, como a Ingrid Martins, talvez Orlando Luz em algum momento, os Marcelo Zorman, que podem também ter bons resultados. Notícia quentinha que chega aqui, batemos os 600 inscritos no YouTube. Muito obrigado, rapaziada. E lembrando que esses temas de hoje aqui, tanto basquete quanto o tênis, foram escolhidos pelos nossos apoiadores. Então, muito obrigado, Marilene, Caio, Alexander e Guilherme, que é a galera que apoia aqui a Conversa Esportiva. Eu vou me despedir do Luiz Stivel, nosso amigo aqui da página Tênis Além do Óbvio, que participou brilhantemente aqui hoje. Muito obrigado, Stivel. A gente vai continuar aqui mais um pouquinho com o Pedro. Eu que agradeço aí o convite, foi muito legal participar. E dê uma olhada lá no Twitter, que eu acabei de fazer um anúncio sobre que está liberadaço a empolgar com o João Fonseca. Se o raquete na mão está empolgado, é porque não tem mais erro. Pode ligar o ilusional que está autorizado.
Valeu, pessoal. Obrigado, Pedro. Sempre bom trocar ideia contigo. Muito obrigado aí, João. pessoal. Ou Até. João, não, Estivão, Luiz. muito obrigado. Faz aí o seu último Valeu. jabazinho aí da sua página. O Pessoal, @tênis, né? @Lentênis no Twitter, @Lentênis97 no Instagram e agora @Lentênis no TikTok também, que a gente vai começar a mexer os pauzinhos por lá. Boa. Fui. Muito legal, cara. Obrigadão. Muito obrigado. Pedro, vamos falar um pouquinho do feminino? Bora, A gente vamos lá. teve aí o primeiro título de Grand Slam da Sabalenka, né? E ela chegou na final contra a Rybakina, né? Uma final bem de estilos agressivos, né? Duros ali. E o feminino que está muito equilibrado já tem um tempo, né? A gente está vendo tinha até um comentário aqui. Eu confesso que hoje a galera está interagindo tanto, isso é muito legal. A gente está com tantos comentários, eu até perdi. Mas era alguém falando justamente como o cenário feminino está muito duro, né? Muito brigado ali. E o que você acha do que esperar do cenário do tênis feminino? A gente vai caminhar para um estilo mais agressivo de jogo agora. O que você pensa disso, de uma categoria que está tão equilibrada, né, diferente do masculino? É verdade, é muito equilíbrio. É alguns anos, né? Desde que a Serena deixou de ser dominante, que a gente pega ali. Ela teve, ao longo da carreira dela, ela teve alguns momentos em que ela saiu um pouco de cena e tal, mas o último período assim que a Serena de vez, vamos dizer assim, deixou de dominar é quando ela sai, quando ela fica grávida, depois de ganhar o Australian Open ali em 2017, ela engravida, obviamente fica o período ali parada para ter a filha e tudo mais, ela volta, mas aí já volta num nível um pouco abaixo de dominância, ela ainda chega em várias finais de Grand Slam, é bom dizer também, né, que às vezes acho que a Serena ganhou tanto antes que a gente fica com a impressão de que depois que ela voltou da gravidez, ela não fez nada. E, na verdade, ela chegou em algumas finais de Grand Slam, mas acabou batendo na trave, né? Ela perdeu o final para Osaka no US Open, perdeu o final para Halep no Wimbledon, Andreescu também no US Open. Então, assim, desde que ela deixou de dominar, a gente, de fato, teve uma variedade muito grande de campeãs, muita menina que, até algumas que ganharam o Slam e depois, isso aí que o Gus falou mesmo, ela fez várias finais, ela só no Slam acabou não ganhando um Grand Slam, mas ela chegou em algumas finais. A gente teve uma variação maior de campeãs, e até de menina, por exemplo, a Sofia Kenin ganhou um Grand Slam, depois fez uma final, mas hoje ela tá ali, teve lesão, não manteve. A Andreescu apareceu muito bem, ganhou um Grand Slam, mas teve muito problema físico, não manteve. A Osaka parecia ser uma candidata a dominante, ganhou 4 Grand Slams, que é um número bem considerável, mas também teve questões até de saúde mental, se afastou um pouco do circuito, enfim. E agora está grávida também, então vai ficar mais um tempo fora. Então a gente não teve ninguém que pegou o circuito para si e dominou. A Swiatek no passado chegou perto disso, em um determinado momento dominou, ganhou quase 40 jogos seguidos, mas depois entrou ali numa normalidade também de perder, e, enfim. Então eu acho que a Sabalenka, agora campeã do Australian Open, é uma das mais regulares desses últimos anos. Ela é a jogadora que está consecutivamente no top 10 há mais tempo, então isso mostra que ela tem uma continuidade, mas ela não tinha o grande título, que veio agora. Ostapenko também ganhou e baixou depois, sim. Então a Sabalenka, o que fico curioso agora é de ver, né, se o título vai ser mais um combustível para ela, ou se ela também vai, de repente, ter uma baixa, porque isso acontece com tenistas, homens, mulheres, assim, o Slam é um título muito importante, né, uma coisa que os caras sonham desde criança. Às vezes você ganha e não consegue manter, porque a cabeça, assim, cara, é muita visibilidade, é muita badalação, às vezes você não mantém. Eu não acho que é o caso da Sabalenka, acho que a Sabalenka vai seguir como uma candidata a outros títulos. Mas, de fato, o tênis feminino vive essa era um pouco das variações de campeãs. E acho que isso fica mais evidente se a gente pensa no contraste com o masculino,
que você tem Nadal, Djokovic, Federer monopolizando os slams nos últimos 15 anos, quase, praticamente, né? Nessa última década, você conta nos dedos os caras que ganharam slam sem ser eles. Aproveitando essa deixa que você falou da questão da saúde mental, você chegou a ver a Federer versus Fish do Untold? Do Netflix. Então, é muito interessante, né? É um Para quem não episódio assistiu, de uma série, recomendo. né? Sim, sim. E eu acho que, inclusive, se você pega... O episódio é basicamente sobre o Fish. Tem, claro, uma relação com o Federer, mas eu acho que tem muito que a gente estava falando no bloco anterior, né? Bloco não, né? No momento anterior, quando o Estevão ainda estava aqui, da importância do Federer, que eles colocam o Federer no nome do episódio, mesmo o Federer sendo totalmente um coadjuvante. Mas Sim. Pega ali o negócio do nome Federer de atrair outras pessoas para assistir. E acho que porque também é o jogo que ele deixa de jogar, né? E acho que isso mostra muito também de que era ter que enfrentar um Federer, né? O que era ter que enfrentar um Federer psicologicamente para esses jogadores. Exatamente. Mas é isso, essa questão da saúde mental que a Osaka levantou um pouco, né? E que a gente teve exemplo em outros esportes, a Simone Biles, né? Alguns até da NBA, alguns atletas da NBA, o Lando Norris, um pouco na Fórmula 1 também já passou um pouco por isso. É um debate que está aí e que no tênis a Osaka talvez seja o exemplo mais claro aí desses últimos tempos, porque era uma candidata a ganhar múltiplos slams e acabou travada muito também por conta dessa questão de se pressionar demais, de não conseguir mais curtir as vitórias porque sente demais as derrotas. É muito interessante. Bem pesado. Renato, uma última pergunta aí para o nosso convidado? Então, vamos lá. Vou perguntar um pouquinho aqui sobre o Brasil na Davis. O Brasil tem chance de subir para o grupo principal da Davis? Bom, vamos lá, né? Ótima pergunta. Então, eu acho que esse confronto contra a China agora era um confronto que seria perigoso se pensasse numa China completa. Mas a China não vem completa. Os 4 principais tenistas de simples da China não vêm. Né? Eles optaram por outro calendário, estão jogando torneios lá pela Europa e tal. Então, com a equipe que a China trouxe, não sei se eles já chegaram no Brasil, enfim, que vai trazer aqui para cá, eu acho que o Brasil deve ganhar com alguma tranquilidade até. Mas isso vai levar o Brasil ainda para a segunda divisão, né, digamos assim, que é o chamado Grupo Mundial 1. Aí o Brasil ainda teria que ganhar mais alguns confrontos, mais 2 confrontos, um no segundo semestre desse ano e mais um daqui a um ano, mais ou menos nessa época, em 2024, para chegar na primeira divisão, digamos assim, né, na fase final. Hoje, eu não acho que o Brasil é favorito a isso, né? Eu acho que a gente tem duplas boas, então chance de chegar. O ponto das duplas a gente disputa, mas em simples eu acho que a gente não tem assim, depende muito do adversário e da convocação do adversário. A gente não tem tanta força assim. Então, eu, pensando no cenário de hoje, não vejo tão otimista assim para chegar no Grupo Mundial 1, no principal. Mas para esse confronto desse fim de semana, eu acho que o Brasil ganha. Matheus, sua última pergunta aí para o nosso convidado. Claro. Não, eu ia falar um pouquinho do tênis feminino, que a gente falou muito da geração do Djokovic, do Rafael Nadal e do Federer. E no feminino a gente passou um pouco parecido também. A gente teve a geração da Serena Williams, rivalidade com a Maria Sharapova. A gente pode agora, no momento, pode estar vivendo uma nova rivalidade com a Sabalenka e a Rybakina, Pedro? Eu acho que não desse nível, porque eu acho que a gente não vai ter, por exemplo, tantas finais de slam, por exemplo, entre as duas. Ou tantos momentos decisivos elas se enfrentando, justamente por conta desse equilíbrio que a gente falou, né? Como tem muitas meninas ali num nível próximo, acho que a gente tende ainda a ter finais mais espalhadas, assim, mais jogadoras diferentes. Então, acho que a gente não vai criar esse clima de Sabalenka versus Rybakina,
como uma grande rivalidade, como foi em determinado momento Serena e Sharapova, como foi até Evert e Navratilova, isso lá atrás, né, década de 70, 80, tal, que é uma das maiores rivalidades, se não for a maior do tênis. Acho que nesse nível, não. Acho que como a gente tem um cenário de 10, 15, 20 meninas, talvez com chances ali de chegar longe num slam, acho que não vai ser tão claro assim entre 2 ou 3 nomes só, não, como foi essa última década aí no masculino. Bacana. Pedro, muito obrigado pelo papo. Você que aceitou participar aqui da Conversa Esportiva hoje com a gente, vindo diretamente da página Raquete na Mão. Então, faz aí o seu momento propaganda, caso a galera ainda não te siga. E também depois essa live fica gravada, muita gente assiste depois aqui no YouTube. Então, para todo mundo que vai chegar aí do futuro e vai assistir a gente nos próximos dias. Boa. Claro. Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite de vocês do Conversa Esportiva. Ficamos muito felizes de aceitar, né, de receber o convite, de poder aceitar, de poder estar aqui. Eu assumi hoje, mas só lembrando que tem a Camila também que faz a página lá com a gente, somos nós dois que tocamos a página. Hoje eu acabei vindo aqui, mas ela também participa muito, então vale muito importante citar. É porque a gente tem poucas mulheres, né, trabalhando aí no jornalismo tenístico, então é sempre importante citar quem faz. E, bom, dizer, né, o Raquete na Mão, @Raquete na Mão BR no Twitter, e @Raquete na Mão só, né, tudo minúsculo no Instagram. Temos um canal no YouTube também, né, é só procurar lá Raquete na Mão. Não é tão ativo como gostaríamos, pretendemos aumentar o número de postagens, mas tem alguns vídeos lá já. Temos vídeos com tenistas, com Bia Haddad, com Laura Pigossi, enfim, tem bastante coisa legal. Então, quem estiver assistindo a live, pode ir lá se inscrever também. E a gente promete que vamos tentar ser mais regular por lá. E quem sabe ao longo de 23 a gente vai tentar trazer algumas novidades, mas por enquanto é isso que a gente tem aí. Não somos tão moderninhos quanto o Além Tênis para ter um TikTok ainda, mas quem sabe no futuro também, né? Mas é isso, mais uma vez, obrigado pelo convite e estamos sempre aí à disposição. Sempre que quiserem falar de tênis, é só chamar. A gente está com o TikTok aí também. TikTok é @Conversa Esportiva. Renato, Matheus, muito obrigado aí por mais uma live com a galera da Conversa Esportiva. Lembrando que essa live foi com temas escolhidos pelos apoiadores. Então, muito obrigado, Marilene, Caio, Alexandre e Guilherme. Se você quiser também ser um apoiador, apoia.se/Conversa Esportiva. A partir de R$4 por mês, você já pode ajudar a conversa, interagir, participar, receber brindes exclusivos e conteúdos inéditos. Gustavo, né? Imagino que seja Gustavo, né? Gus, muito obrigado aí pelo comentário, pela sua participação. Também o Rafael Neto, teve a Maria Rita, aqui teve a Betina, muita gente participou hoje, realmente foi muito legal. Obrigado a todos vocês. Conversa Esportiva toda segunda-feira, a partir de 9 horas da noite. Sigam a gente aí, acompanhem a gente no Instagram também. Valeu, Matheus! Valeu, Auro. Valeu. Valeu, Renato! Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa semana para todos. E até a próxima.